Olá, tudo bem com você? É muito bom mais uma vez poder dirigir a palavra aqui para você. Seguindo a nossa série de mensagens no livro de Gênesis, estamos no capítulo 48. Eu quero começar esse momento mais uma vez pensando no pânico global que a revista Isso É destacou na sua capa, falando sobre o coronavírus, que se alastra e causa um forte impacto econômico e social no mundo todo. E o desespero de muita gente nesses dias é que essa pandemia tem roubado dessas pessoas a razão de existir. Não conseguirem ganhar o dinheiro que tanto querem, não conseguir realizar as coisas que tanto desejam, as suas viagens, e não podendo administrar essas perdas, essas situações, acabam entrando em pânico. Isso é um momento crucial da sociedade. Jacó também está no momento crucial da sua vida. Ele sente o peso da idade, ele sente a proximidade da sua morte. Como vimos anteriormente, ele passa o bastão da chefia do povo de Deus para José e seus dois filhos, Efraim e Manassés. Isso significa que Jacó escolheu os mais fracos, debaixo da direção de Deus, é claro, para terem a primogenitura e também para serem chefes de todo o clã, e especialmente Efraim como esse chefe, e para dar continuidade ao plano de Deus. Um momento muito importante em que o povo precisa ser formado a partir do seu sucessor. A terra será conquistada depois do período de escravidão no Egito pelos sucessores de Jacó. A bênção a todos os povos vai vir através dos sucessores de Jacó. Esse é um momento muito importante, muito importante. Eu comparo isso quando, por exemplo, um grande empresário, um mega empresário, ele vai deixar para o sucessor os seus negócios, as suas metas, o seu planejamento, porque está prestes a morrer, e vai deixar isso num testamento. É algo muito importante, é algo muito preocupante. Mas veja bem como estava o coração de Jacó nesse momento tão delicado da sua vida. Pode acompanhar aí? Gênesis 48, 15 e 16 diz assim: E abençoou a José dizendo: Que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida, até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. O foco de Jacó nesse momento de sua conversa com o seu filho é a própria pessoa de Deus. Aquilo que ele conhecia sobre Deus e em que ele confiava acerca de Deus. O que aconteceu foi que, com o passar dos anos, Jacó desenvolveu uma compreensão cada vez mais adequada, precisa e elevada sobre a pessoa de Deus. Ele que foi um nômade, ele que passou a vida toda mudando de um lugar para o outro, a maior mudança, na verdade, foi no seu coração. O foco e o apego do seu coração foi deixando de ser os bens materiais e o seu status para ser a própria pessoa de Deus. Na verdade, esse é o maior objetivo que Deus tem para todos nós, seus filhos. É com isso que Deus está ocupado e engajado, que nós cresçamos na experiência de conhecê-lo e de nos relacionarmos com Ele mesmo. Isso aparece em várias partes das Escrituras. Por exemplo, Oséias capítulo 6 diz: Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. O segredo para que o povo de Israel, que estava aflito, afligido, sendo castigado pelo pecado, o segredo para experimentarem restauração era conhecer a Deus e experimentar Deus. Em João capítulo 17, versículo 3, Jesus diz: Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus pediu que o Pai concedesse vida eterna a nós, e Ele definiu vida eterna como conhecimento. Conhecer a Deus, ter o coração que experimenta Deus e que se relaciona com Deus. E nós podemos também nos lembrar do apóstolo Paulo, quando ele resume
Qual é o sentido da sua vida? Em Filipenses 3 ele diz: quero conhecer Cristo. Diante deste fato, dessa experiência crescente de Jacó, essa mudança de foco e essa ênfase no conhecimento de Deus e não mais nas circunstâncias, nos bens, no seu status, quero fazer uma pergunta para você. O que diferencia uma espiritualidade vibrante de uma espiritualidade que é apática? Uma experiência vibrante é uma experiência que é crescente, que é agradável, que é cada vez mais profunda, e uma experiência apática, que é uma que se esfria, que se enfraquece, que se acaba. A diferença pode ser uma questão de foco, foco correto e foco equivocado. Quando há um processo de esfriamento na fé, pode ser por causa de expectativas erradas no relacionamento com Deus. Quando você quer a sua autorrealização, suprir as próprias necessidades, sejam elas físicas, sejam de se sentir seguro, necessidades de relacionamento, de autoestima, de posição e status, de se sentir satisfeito e realizado. Essas expectativas são atendidas com Deus, mas se elas se tornam a prioridade, elas se traduzem num foco errado. É como quando você começa um projeto, um curso, e entra nesse projeto ou curso com uma expectativa. E a realidade se mostra totalmente diferente. Acontece o desânimo e a desistência. Mas é muito gostoso de ver quando uma pessoa entende e cai a ficha para ela qual é o alvo da vida cristã, qual é o alvo do Evangelho, que é levar uma vida de conhecimento maior e mais profundo de Deus. E essa pessoa é bacana de ver, animada cada vez mais, se envolvendo, se comprometendo, se satisfazendo cada vez mais no Senhor. Essa seria uma espiritualidade que se desenvolve pelo foco correto. Jacó, na velhice, ele atinge um patamar de espiritualidade que nós podemos dizer que é superior. Ele agora está focado na pessoa de Deus. É sobre a pessoa de Deus que ele fala para José. Ele fala com gosto, com naturalidade, com prazer desse Deus que ele aprendeu a conhecer. Isso pode ser chamado de maturidade. Jacó é um homem cativado pela pessoa de Deus, mais do que pelas circunstâncias, mais do que pelos projetos que o próprio Deus pode cuidar. Esse foi o segredo da vida espiritual poderosa e a maturidade do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho mostra Jesus como um homem obcecado pela comunhão com o Pai. Quem é Deus para Jacó? E quem é esse Deus que Jacó aprendeu a conhecer? Com quem ele aprendeu a se relacionar e depender? Jacó invoca um Deus que o abençoa e vai abençoar o seu filho e os seus descendentes com um título triplo. Primeira experiência que Jacó teve de conhecimento de Deus é de um Deus presente. O Deus de Jacó, que Jacó aprendeu a conhecer, é um Deus presente. As Escrituras dizem assim: o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, no versículo 15. A palavra serviram dá a ideia de em cuja presença andaram, como diz a versão revista atualizada. Literalmente significa que os antecessores, os ancestrais de Jacó, viveram a vida dia após dia na presença de Deus, diante da face de Deus, e Jacó reconhece que esse é o Deus a quem ele serve também. Eles serviram na presença de Deus, uma ideia de comunhão. Gênesis 24, 40 conta a experiência de vida de Abraão, e ele mesmo diz: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada. Abraão identifica o Deus como aquele em cuja presença ele andava o tempo todo. E Jacó aprendeu a apegar-se a um Deus pessoal, um Deus presente, um Deus diante de quem ele vivia. Eu quero citar para você uma expressão em latim, coram Deo, que significa uma vida perante a face de Deus, uma vida na presença de Deus, debaixo da sua autoridade, para a sua glória. Essa vida
concentrada na presença constante de Deus é uma vida, em primeiro lugar, que nos traz segurança e conforto. Tão importante a gente falar sobre ter estabilidade num mundo cheio de gente instável, num mundo caótico, como nós estamos vivendo esses dias de pandemia, e precisamos de uma referência a nos segurarmos. Essa referência é um relacionamento pessoal com Deus. Além de segurança e conforto, o conceito de Corandel também nos traz reverência e temor, que são a base para uma vida de obediência. A certeza de que o Deus Santo está continuamente diante de mim. E isso significa que não há compartimentos na vida, não há um momento da vida em que eu estou sozinho e um momento em que Deus está presente. Não há essa distinção entre sagrado e profano. A vida ou ela é toda sagrada ou ela é toda profana. E sacrilégio é exatamente dividir essas coisas. O Deus a quem Jacó conhecia e a quem ele se apegou era um Deus presente. E disso ele fala com José. Mas ele também fala, em segundo lugar, do seu Deus como um Deus pastor. Um Deus pastor. O versículo 15 de Gênesis 48 nos mostra Jacó dizendo o seguinte: o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. Essa é uma expressão muito bonita. Jacó volta os olhos para toda a sua história, toda a sua vida, todo o passar dos anos e diz: Deus me sustentou como um pastor. É como se ele estivesse vendo a ação divina pastoral na sua linha do tempo. Se Jacó estivesse olhando no Facebook dele, ele estaria correndo pela sua timeline e veria Deus apacentando, alimentando, cuidando, provendo e protegendo. E é interessante que Jacó compara o cuidado de Deus para com ele com algo que ele era muito familiarizado e era a sua profissão. Ele era cuidador de ovelhas e ele vê que Deus sabia cuidar muito bem da sua vida. A vida de Jacó, podemos dizer, foi uma vida com emoção. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo estivessem conversando na eternidade e combinando como seria a vida deste homem, o Espírito Santo teria dito assim: vamos fazer uma vida com emoção. E em todo tempo, porém, Deus pastoreou esse filho na sua vida cheia de surpresas, esse filho frágil e indefeso. Por exemplo, na situação em Betel, quando ele está fugindo de casa, porque o seu irmão está bravo com ele está sozinho, em Gênesis 28, naquele momento, Deus aparece num sonho, revela para ele a sua palavra e os seus planos. Quando ele sofre com a inveja de Labão, o seu próprio tio, e os seus primos, Deus aparece a ele e diz para ele: Jacó, é hora de voltar para casa, é hora de voltar para Canaã. Quando ele se reencontra com Esaú, seu irmão, 20 anos depois que ele havia feito mal ao seu irmão, ele está assustado com a possibilidade do seu irmão se vingar. Deus o fortalece, encoraja, envia anjos ao seu encontro. Esses anjos parecem um exército poderoso para que Jacó se sentisse seguro. Quando há um conflito dos seus filhos contra os siquemitas e há o risco de uma guerra, Deus aparece novamente para Jacó, ordena que ele saia dali, volte para Betel e reitera as bênçãos para ele. Deus vem cuidando de Jacó ao longo dessa vida tão emocionante. Quando no final da sua existência, já idoso, aparece para ele a possibilidade, o chamado de se mudar para o Egito, imigrar para o Egito, Deus o visita porque ele está temeroso. Deus afasta dele o medo, lhe dá a segurança para mudar-se e mais uma vez repete as promessas de Gênesis 46. Uma vida de fortes emoções. Fortes emoções é o que nós estamos vivendo hoje em dia, independentemente de você passar por um momento de pandemia como passamos. Existem muitas outras situações na vida que nos afligem, nos amedrontam, nos preocupam. Saiba disso. Você está em boa companhia. Você não precisa superar nada disso sozinho. Há um pastor que quer sustentar você o tempo todo. Recorra a ele como Jacó recorreu. Mas há ainda uma terceira característica que Jacó destaca, e ele chama a Deus de o seu Deus redentor.
Passando para o versículo 16 agora, Jacó diz assim: Deus é o anjo que me redimiu de todo o mal. Quando Jacó diz que ele é o anjo, a ideia aqui é de que ele destaca a presença pessoal desse Deus, que visita para salvar, que visita para proteger num momento de grande aflição. Jacó diz que ele redimiu, e esse redimir aqui no hebraico é atuar como um goel, aquele parente mais próximo que é responsável por defender a vida, a integridade e a propriedade de um parente. É chamado de resgatador em algumas traduções, aquele que reivindica e resgata e liberta de todo mal. O resgatador mais conhecido do Antigo Testamento é Boaz. Boaz é o goel de Ruth. Aquela viúva moabita estava numa situação de vulnerabilidade e de risco, com sonhos fracassados, com a vida sem futuro, sem destino. E ele usa o direito de parente mais próximo dela, a resgata, se casa com ela, concede a ela dignidade e ela se torna uma ancestral do próprio rei Davi e também do rei e Messias, o Senhor Jesus Cristo. Jacó identifica o Senhor, Deus, como Deus poderoso, misericordioso, que o libertou de todo o mal. E novamente nós podemos nos lembrar das ameaças que ele sofreu, do seu tio Labão, dos siquemitas, as circunstâncias de fome na terra, a necessidade de viver como um imigrante. Nós temos que trazer para a nossa vida o conceito de Goel e entender que o significado pleno de resgatador está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso resgatador. Ele pagou o preço do pecado para nos salvar da condenação e nos fazer assentar nos lugares celestiais. Ele tomou sobre si, naquela cruz, todo o nosso pecado para nos livrar da condenação eterna e fazer de nós filhos amados de Deus com direito a um lugar na mesa em sua presença. Como ilustração e exemplo do que Deus fez por nós, eu quero me referir aqui a uma professora muito famosa, Ellen de Abreu. Talvez você não se lembre num primeiro momento quem foi ela, mas ela atuou como um resgatador, um goel de crianças em Janaúba, Minas Gerais, no ano de 2017, quando um maluco resolveu incendiar as crianças daquela creche, ateando fogo em si mesmo e nas crianças, causando um pânico geral. Essa professora socorreu os seus alunos de maneira sacrificial. Ela entrava na creche, retirava crianças, ela lutou contra o incendiário e acabou morrendo com 90% do corpo dela queimado, mas ajudou a salvar a vida de pelo menos 25 crianças. Foi algo parecido com isso que Deus fez por nós. Ele entrou nesse mundo cheio de perigos e caos e nos salvou dos nossos pecados e entregou a vida por nós. A diferença é que ele ressuscitou dentre os mortos. Ele não foi derrotado pela morte. Ellen de Abreu morreu e está morta. Mas o nosso Senhor ressuscitou, está vivo e Ele é o nosso Salvador eterno. Quero conduzir você para um momento de conclusão agora e perguntar: você gostaria de desfrutar do melhor que a vida pode oferecer? Isso não está em relacionamentos com as pessoas. Isso não está no dinheiro. Isso não está em passeios, viagens, carros, bens, status. Jacó está nos mostrando que o maior ganho, uma longa vida como ele teve, não foram as riquezas, a fama, a família grande, a estabilidade no Egito, uma terra privilegiada no Egito. Não. O maior privilégio que Jacó desfrutou foi conhecer e relacionar-se intimamente com Deus. O Deus a quem ele chamou de Deus presente, Deus que era o seu pastor, Deus que foi o seu resgatador. O melhor que se pode experimentar na vida é o relacionamento com o próprio Deus. Queria que você, numa atitude de contrição, de reflexão, pensasse no Salmo 63, o versículo 3, que diz: porque a tua graça
é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Jacó descobriu isso. E Deus quer que você descubra também que melhor do que a vida e aquilo que as coisas dessa vida podem oferecer é o próprio Deus, a sua graça, a sua presença, sua comunhão, o seu favor. O que realmente importa na nossa breve existência terrena é aperfeiçoar e consolidar e desfrutar de um relacionamento com Deus. Esse é um momento importante para nós orarmos juntos em resposta àquilo que o Senhor nos ensinou. Vamos orar. Querido Deus, que realmente a Tua graça seja a nossa melhor experiência e a nossa grande experiência e o significado que temos em nossa vida. E que tiremos os nossos olhos das coisas terrenas e transitórias e aprendamos que o grande privilégio, o grande prazer que temos enquanto estamos nessa terra é conhecermos o Senhor mais e mais, sabendo que passaremos a conhecê-lo eternamente quando partirmos dessa vida. Te damos graças em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe.